Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 20 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo, o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise aqui do lado, toda a programação aí do canal. São duas análises diárias, ainda tem as análises especiais, terça e quinta-feira. Hoje teve uma análise especial da Suzano, está aqui no canal. E também tem o radar da semana, feito aí no domingo, produzido no domingo. Você pode se inscrever facilmente passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, que vai aparecer aí uma opção para você em cima, você passando o cursor em cima da imagem, inscreva-se. Aí vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever. Ou na parte inferior também do vídeo, logo abaixo do vídeo, vai ter uma opção lá para você clicar em se inscrever no canal. Na análise de hoje, vou falar aqui sobre o Ibovespa, vou analisar o Ibovespa, também mini índice, mini dólar, depois eu venho para PTR4 Vale 3 e na sequência BRAP 4, B3CA3, PRIO 3, ALPA 4, VVR 3, BBDC 4, ELET 3, LAME 4 e HPV 3. Começando então a falar aqui do Ibovespa, que no dia de hoje abriu, foi lá embaixo, volta para cima, fica aqui entre as médias, aquele cenário de indefinição, cenário de lateralização, alta de 0,61%. Hoje até falei assim, ó, lá no radar do mercado, ou no Instagram, que está aqui embaixo, ó, no Instagram, eu comentei lá que eu vou falar sobre essa queda que está acontecendo agora no Ibovespa, uma queda mais forte no início do pregão. Entra lá no radar do mercado que eu vou falar a respeito disso. O que eu falei pela manhã? Eu falei o seguinte, a queda eu não via como algo negativo, né? Se o negócio está muito ruim, acho que vai afundar, não. Minha leitura é que está fraco para cair, seguimos fraco para cair. Pode mudar esse contexto, fato, mas seguimos fraco para cair, a correção está fraca aqui no semanal. Significa o que então isso, Dalton? Que para mim a maior probabilidade de ter algo para cima, de gerar algo para cima. Já está maduro para fazer isso? Ainda não consigo visualizar isso. Eu não consigo. Eu consigo visualizar no semanal uma chance de fazer isso aqui. Mas no diário eu não consigo ver assim claramente que aqui vai dar uma pancada agora para cima. Ainda não está claro isso para mim. Isso é só para compartilhar com vocês isso. Voltando para cima desse nível aqui, reforça um pouco mais essa chance, mas para mim ainda não está claro. Tá mais, se eu falar assim, o que seria mais provável na minha leitura? É o Ibov dar uma enrolada aqui entre essas médias. E aí, o que seria ainda mais positivo? Se fosse assim, quais são os movimentos que eu ficaria, vamos dizer assim, aumentaria assim, ficaria babando mais aí por uma entrada no Ibov. No Ibov não, né? No mercado como um todo. É gerar aqui um retorno ainda um pouquinho mais fraco para baixo e depois dar uma pancada para cima. Esse seria o contexto mais positivo. Mas lógico, a gente só estou falando do Ibovespa como é a média aí de comportamento de mais de 70 ativos, mas tem outros ativos que eu vou mencionar até já nessa análise que podem proporcionar uma sinalização positiva ali pelo gráfico semanal e gerar já um movimento de subida. Nos futuros, mini índice, mini dólar, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, compartilhe com um amigo, com um familiar. Eu agradeço demais por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. Então, no gráfico de 60 minutos do mini índice, o que é que nós tínhamos? Tinha uma tendência de baixa, abriu lá embaixo, em cima do suporte, gerou superação da máxima no anterior, favoreceria mais buscar a operação de compra de fundo ascendente, principalmente de fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Veio aqui para cima, já ultrapassou lá dois níveis ali de resistência, ultrapassa, volta para cá, já gera sinalização para cima, ou seja, o viés é de alta nesse momento. Se abre subindo, lembra daquela região de ontem? Olha onde veio parar. Aquela região que eu comentei ontem ali por volta dos 101,685. Enfim, abriu para cima desse nível aqui, ou terminou o pregão de hoje para cima e já abriu subindo, gerando sinalização de alta acima desse patamar, foco em compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Resistência imediata vai ficar aqui por volta dos 102,085, acima desse 101,685 e depois lá em cima, mais lá para cima mesmo, 102,650. Por outro lado, se o mercado resolver fazer o que eu mencionei, de ficar travado entre as médias lá do Ibov, ou seja, abre aqui caindo, vindo para um fechamento aqui, perdendo essa região principalmente de 101, 190,
ficaria muito mais interessado em abrir a operação na ponta vendedora através de topo descendente ou pivô de baixa, através de 101, 190, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Nesse momento está bonitinho para operação na ponta compradora de fundo ascendente. Inclusive vindo até testar esse nível aqui de suporte anterior. Seguindo para o dólar. Dólar abriu lá em cima, foi testar alguns níveis de preço, principalmente esse aqui que eu vejo com um nível mais de relevância. Esse aqui é o gráfico semanal que eu estou exibindo aqui agora. Essa região aqui, ó, de resistência ali, por volta dos 5.555, ou enfim, 5.535, 5.555. 5.535 principalmente mais relevante até o fechamento dessa semana. Vai lá em cima, supera essa máxima, tendência de alta, olhando para o mensal. Eu já falei isso no radar da semana. Eu visualizo algo muito forte aqui para cima. Ainda não consigo visualizar isso, apesar de ser a tendência de alta, de ter gerado um fundo ascendente. Mas a correção ainda, para mim, foi uma correção um pouco mais curta no tempo ou no preço. De qualquer forma, temos aqui, o que temos para amanhã em termos de day trade, né, de operação de day trade? Temos o dólar gerando um sinal negativo, chamado contra-ataque, né, vai lá em cima, volta e ainda fecha para baixo, vindo para um fechamento para baixo do fechamento do pregão anterior. Vai ter suporte imediato na região que aqui para trás dos topos anteriores. Primeiramente na casa dos 5.212,50. Na sequência, 5.486,50 seriam os níveis com relevância maior de suporte para o dólar. G60 voltou aqui para baixo, movimento de queda. O que é que traz a possibilidade de abrir a operação de compra? Se abrir subindo, gerando sinalização de fundo. Gerou fundo aqui no gráfico de 60 minutos e passou a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Você gerou fundo lá e gerou aqui fundo ascendente acima de um patamar ali preferencialmente de 5.572. Mais interessante para você buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, seguindo aqui o movimento de baixa. Seria interessante já fazer venda enquanto estiver gerando principalmente topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, venda, se abrir caindo. Tentou subir aqui de maneira fraca e gera sinal de topo no próximo pregão, no gráfico de 60 ou de 30 minutos, topo descendente. Volta a ficar com um cenário muito mais interessante para venda, ou seja, se afastar um pouco desses patamares aqui que pode ser justamente testados no próximo pregão, naquela região ali do 5.512,5. Ações. PETR4 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,7%, segue dentro de um cenário de indefinição, entre as médias agora também. Não observo ainda chance de compra de swing trade no ativo. Dentro dessa bagunça, prefiro ficar de fora. Levo semanal também entre as médias, é um momento que gera uma bagunça maior. Bagunça que eu digo é indefinição da tendência, consequentemente sinais mais falsos. Sigo ainda aguardando o papel ou para buscar uma entrada aqui para cima, de fundo ascendente acima desse nível, ou se vier aqui caindo de maneira mais fraca para a região ali em torno dos R$22, um pouco mais abaixo, e depois gerar um sinal de alta. Isso me chamaria mais atenção, mas nesse momento não vejo uma entrada na Vale ou na Petro. Vale 3 conseguiu fechar bem o dia com alta de 0,9%, brigando novamente com isso aqui, ó. Exatamente, 62,95. Quem lembra esse valor é esse aqui, ó, esse fechamento. Está dentro de um movimento de queda. Para quem estava comprado, gerou sinal de saída. Tem alguma forma de voltar para a compra se superar essa máxima? Eu não entraria. Mas se ficar aqui assim, enroladinho e gerar nova sinalização para cima, possibilidade de entrada. Se também ficar aqui trabalhando já acima de 62,95, sem romper lá na próxima semana e romper nisso aqui, também possibilitaria a chance de abrir uma compra. Sendo mais agressivo, compra na superação dessa máxima aqui, para mudar aí a questão de um topo, gerar um pivôzinho de alta em termos da volatilidade em si, né? Vai lá embaixo, gera um pivô de alta, seria a alternativa de entrada. Stop ficaria abaixo da mínima do que gerar esse rompimento aqui. Depois da Vale 3, eu vou falar de BRAP4. Acionou a nossa saída quando abriu o pregão de hoje. O stop estava aqui, então o nosso encerramento da posição foi na abertura do pregão. Essa operação da BRAP4 proporcionou um ganho parcial de 2,52%, representando aqui um crescimento de 0,41% no capital total. Para voltar alguma compra nesse papel, para abrir uma nova compra nesse ativo, se continuar aqui esse movimento de queda, que ela deu uma primeira sinalização aqui, ou seja, de perder, mas foi fraca a sinalização porque ela perdeu a mínima e voltou lá para cima. Se ela continuar aqui um movimento de correção vindo aqui para essa região até de um gap dela, primeiro ela bateu no gap ali da máxima, já fechou o gap.
mas aqui até o fechamento ali continua sendo um ponto válido na faixa 44,94 como suporte. Se ela resolver fazer algo assim e gerar sinalização de alta na próxima semana, também seria bem-vindo para compra de swing trade na BRAP4. B3SA3, operação encerrada, e olha o que ela fez. A gente saiu dessa posição abaixo do ponto de stop, ou seja, um stop maior do que o previsto, e ela fechou o pregão com um engolfo de alta aqui, fechando acima da média móvel de 13 períodos. Ou seja, chamado aí violino. Aciona o stop e vai lá em cima. Essa operação da B3SA3 proporcionou aqui uma perda de 6,07%, e isso representou uma redução de 0,69% do capital total. Nesse momento, temos aqui uma perda no mês nas operações de swing trade de 1,55%. Depois, voltaria para a compra agora de B3SA3, olhando para o gráfico semanal, de cara, não consigo, porque já é o terceiro candle, não consigo dentro da minha metodologia, não que ela não vá subir, ela pode subir. Mas se ela vem aqui, supera essa máxima aqui, próxima semana, e a partir dali, dos próximos pregões, passa a gerar algum sinal de alta já acima da média aqui, me interesso mais por abrir compra de swing trade na B3SA3. A próxima ação é a Prio 3. Seguimos comprado no papel, agora com stop abaixo da mínima. Ela fechou com queda de 1,76%, agora com stop abaixo da mínima de hoje, que ficou aqui em R$ 45,15, stop em R$ 45,14. Então, essa ação seguimos aí comprado nela dentro da tendência de alta. Vamos ver se ela consegue gerar algo aí para cima. Olhando até para o gráfico de 60 minutos, seria algo relevante fazer isso aqui. Ou seja, ela faz uma correção basicamente aqui em duas etapas dessa estilingada para cima, e se ela faz isso aqui para cima, aumenta a probabilidade de continuar subindo. Após Prio 3, Alpa 4, recomendação de compra no pregão de hoje. Recomendação de compra no pregão de hoje nesse papel, que fechou com alta de 4,1%. Qual foi a recomendação? Se ela superasse, isso foi na última hora de pregão, se ela superasse essa máxima. Por que passei essa recomendação? Apesar da tendência que estava indefinida, e basicamente vai retomando aqui a tendência de alta. Porque essa ação, pelo gráfico semanal, me chama a atenção, né? Eu já tinha feito a entrada nela para a carteira exponencial aqui nesse ponto. Mantive, ela continua dentro da carteira exponencial. Minha expectativa para essa semana seria de ter algo ainda para cima, de ser uma semana positiva. Vamos ver se ela se confirma. Voltou a confirmar agora, né, no pregão de hoje com essa alta de 4,1%. Vamos ver se ela confirma isso ao término da semana, que a gente está indo para a semana, fechamento da semana amanhã, sexta-feira. Então, isso aqui já é um ponto favorável, e a outra que ela também está na carteira perspectiva, na carteira mensal nesse mês. Foi um ativo que eu coloquei na carteira nesse mês e está influindo aí bem. Alta aí de 12,94%. Briga ali forte de resistência 35,78%, mas por enquanto apontando mais para cima. Passando os dados aqui então desta recomendação da ação, eu terminei ficando com a imagem na minha frente, só para mencionar que novamente o semanal está alinhado aqui para cima, em expectativa de ter algo aqui para cima no gráfico semanal, então apontando mais para cima, e no gráfico diário, que tinha feito esse movimento aqui, essa entrada que foi na superação dessa máxima, no mensal, que eu mencionei aqui, ativo alinhado mais para cima. Enfim, o que tinha ficado ali a tela na frente era aqui no gráfico semanal que eu tinha comentado, né? Então a minha expectativa a entrada primeiro na carteira exponencial foi aqui, ela veio aqui para cima, e quando o papel gerou esse candle de indefinição, minha expectativa maior era de ter mais uma semana positiva na ação. Vamos ver se ela confirma amanhã. Após Alpa 4, agora VVR3, Via Varejo, fechou o pregão em alta de 1,4%, segue dentro do movimento de subida. Para quem está comprado, já traz uma chance de trabalhar, por exemplo, quem entrou comprando e botou stop aqui, já traz uma chance de trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle aqui. Essa é uma das primeiras opções. Uma segunda opção de trabalhar com stop fechou abaixo da média móvel de 3 períodos, gerou uma nova mínima, possível saída da posição comprada na Via Varejo. Interessante dela, do gráfico semanal, apontando para poder gerar o quê? Um fundo ascendente. Então é algo positivo na ação. Se olhar para o gráfico de 60 minutos, veio um movimento longo de subida, parou em cima dessa resistência, quase que uma simetria aí completa disso aqui, né? Com um espelho de toda essa queda, tá? E aqui teve uma pequena parada que foi direto,
e parou nessa resistência. E aí essa parada na resistência, ela ficar aqui mais enrolada aqui e gerar o rompimento depois, principalmente às vezes se ficar o próximo pregão aqui todo enrolado e aí na próxima semana romper isso aqui, possibilidade até de abrir compra, porque seria basicamente o rompimento da máxima da semana. Então papel alinhado para cima, já com possibilidade de trabalhar stops aí nessa ação. Stop bem posicionado, eu diria. Depois aqui de Via Varejo, Bradesco, BBDC4. Lembrando só que só para mencionar que a Via Varejo ela não está ainda dentro, resumidamente, não está ainda dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, mas lembrando que a tendência de alta no médio prazo e no longo prazo. Consequentemente, viés mais positivo aí para um prazo maior e aí ficar atento justamente nessa retomada do gráfico diário. Outro ativo, então, BBDC4, Bradescão, topo e fundo descendente, segue sua tendência de baixa, gerou um candle ali meio que de contra-ataque. Contra-ataque é abrir lá embaixo e fecha muito próximo do fechamento do candle anterior. Aqui tem um suporte relevante, que é nessa região que está tentando se sustentar acima. Se eu pegar aqui a mínima, R$20,54. R$20,54. Está batendo, tentando se recuperar. Superação da máxima desse pregão gera um primeiro sinal para a gente ter um movimento de subida. Lembrando que a tendência é de baixo, então não dá para se esperar muito para cima. Eu me interesso muito mais por compra em cima de Bradesco se retornar ali para cima dessas médias, para cima desse fundo anterior, se eu visualizar no gráfico algum sinal mais relevante por parte dos compradores que me tragam uma expectativa maior de poder ter uma nova tendência de alta no preço e, consequentemente, eu planejar uma compra no ativo. Nesse momento ainda, mesmo que contra a tendência, eu não me interessaria por essa entrada na ponta compradora aí em Bradesco. Ainda mais que perdeu ali o suporte de um fundo anterior no semanal, enfim, deu uma furada nesse fundo, pode voltar para cima, mas por enquanto tem ativos que eu considero mais interessantes, não se encaixa agora com a minha metodologia. Outro papel, ELET3, que também está dentro da tendência de baixa. Resumidamente, teria que tendência de baixa, está aqui lá embaixo, e gerou também um candle de contra-ataque, conseguindo até fechar um pouquinho acima do candle do anterior, chamado de um piercing, hein? Um leve piercing, não invadindo um pouco o corpo do candle anterior. O que mais chama atenção aqui na ELET3, ela estava aqui de forma lateral, teve até alguns pedidos ontem no Instagram, que está aqui, você pode seguir lá o Instagram. Meu Instagram está aqui, @dvinvest. Tem lá, eu vou abrindo as caixas de perguntas para tentar colaborar de alguma forma, enfim, passar um pouco, compartilhar um pouco mais de conhecimento e ter um contato um pouco mais direto. Então aqui, a ação chama atenção, por quê? Porque ela está lá no gráfico semanal dentro de um movimento de baixa, mas a tendência é de alta e ela chegou num nível importante de preço, que é ali junto das médias e principalmente se eu olhar para um gráfico mensal, ela está aqui nessa região, que é a média móvel até exponencial de 13 períodos. Logo, existe uma chance de poder, por exemplo, superou essa máxima de entrar no movimento de subida. Tem um risco maior nessa operação? Tem. Mas se eu fosse escolher entre ela e BBDC4, a minha escolha seria em ELET3 para arriscar a operação contra a tendência. Descarto fazer essa operação? Não totalmente. Posso buscar essa entrada, pensar no próximo pregão, dependendo da abertura do próximo pregão. Uma das alternativas, arriscando um pouco mais, tentando pegar um movimento de subida, ou seja, é aquela tentativa que você arrisca isso aqui, na expectativa que ela possa gerar um movimento de subida no semanal. Se não der certo, você arriscou isso aqui. Se der certo, se a leitura estiver certa disso aqui ser o final do movimento de queda, e inclusive do semanal, iniciar o movimento de alta, a relação risco-retorno tende a ser muito vantajosa. LAME 4, também nesse formato aqui de gráfico semanal, só que é até mais interessante do que a ELET3, mais alinhada para cima. Rompeu tudo, vai caindo aqui de forma fraca, chegou ali na média, pode também gerar ali um sinal de fundo ascendente no gráfico semanal. Aqui no diário daria para se buscar essa compra, entre as médias, muito distante da média, não me interessa tanto não essa entrada, ainda mais aqui tendo todo esse teto aqui pela frente, um topo anterior que virou um fundo aqui, outro fundo, e aqui já virou resistência, aí junto da média, relação risco-retorno desfavorável. LAME 4, resumidamente, de forma mais objetiva, o que mais chamaria minha atenção para entrar comprando para swing trade, fundo ali, sinalizações de alta já acima dos R$34. E HPV3, que é um ativo que eu gosto por um prazo maior, terminou o pregão de hoje com alta de 0,24%, perdeu força ali em cima da média, aquela questão está entre as médias, pode dar uma enrolada, mas também chama atenção se, para swing trade, se esse papel voltar para cima desse nível aqui, que era 2 topos ali para trás, virou uma série de
testes e voltando para cima, e quando volta para baixo já vira resistência. Então, se voltar aqui para cima dessa região, sinalizações de alta, foco em compra no ativo. O que me chama a atenção na HPV3 é a questão lá de tendência de alta no semanal, recua ali em cima, tá em cima desse topo anterior, em cima da média móvel 3 períodos, se gerar aqui um sinal de fundo, e aí é o que chama atenção de maneira geral o mercado nesse momento. A tendência no gráfico diário em diversos ativos está sendo uma tendência de baixa ou indefinida, em vários ativos. Então você tem um risco um pouco maior no swing trade. Mas para position trade, ficar atento aí nas próximas semanas, pois sinalizações de fundo ascendente tende a ser algo interessante em cima aí dos papéis para as próximas semanas. Ficar de olho no gráfico semanal. Tem vários ativos assim, a MRV3 já está gerando sinal de alta, tem a CIRI, tem JHSF3, enfim, tem alguns papéis interessantes nesse sentido de gráfico semanal. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até a próxima.